Mauro Hauschild. Inteligência, conexão, estratégia. E o tema de hoje, né, Mauro? Eu e a Aline, fora do ar, nós já estávamos aqui tentando compreender um pouco mais e você agora vai tirar essas dúvidas. Mudanças no Progestão do RPPS 4.0, o novo patamar, né, de governança, tem mudanças, tem novidades, você veio para contar para nós. Mais uma vez, satisfação recebê-la aqui na Independente, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Aline, bom dia aos nossos ouvintes, nossos espectadores, né, porque agora a gente não é só mais rádio, a gente é rádio, é TV, é tudo, né. Realmente eu acho que a gente vive um momento importante, né, nos RPPS, né, para quem está nos ouvindo talvez pela primeira vez, os RPPS são, como eu chamo, os INSS dos municípios, né, então os funcionários das prefeituras que têm esse INSS próprio, né, então tem lá suas aposentadorias e seus benefícios concedidos por esse Instituto de Previdência Local da cidade. Que numa outra entrevista nós colocamos o que era, como funcionava e quem poderia aderir. Exatamente. E agora, né, talvez principalmente afetado por toda essa questão que está envolvendo o Banco Master, aqui sem entrar em discussões do que de fato está acontecendo, mas o que a gente percebe é que foram aí bilhões de reais de RPPS do país inteiro que acabaram sendo aplicados, né, em papéis, né, desse banco e que agora estão aí gerando e acumulando prejuízos para os regimes e, consequentemente, para as pessoas, né, para os servidores públicos que vão, daqui a pouco, ter comprometidas ou podem ter aí mais dificuldades nos seus benefícios no futuro. E aí, por isso, tanto o Conselho Monetário Nacional, junto ao Banco Central, né, com a resolução 5272, e logo em seguida o Ministério da Previdência, junto com a Secretaria Específica da área, também com a Portaria 236, trouxe novas exigências, né, e talvez agora a compulsoriedade ou a obrigatoriedade da capacitação e da qualificação dos gestores, dos conselheiros e dos membros de comitê de investimento, mas também agora um nível mais elevado de certificação da própria gestão do RPPS, né, que aí é o Progestão, né. Então a gente tinha a certificação do gestor, a certificação do conselheiro e a certificação do comitê de investimento. Então nós estamos capacitando as pessoas. Agora, né, com a nova portaria e também com a resolução, o Progestão passa a ter 3 níveis. Então, para vocês terem uma ideia do que são os números, né, hoje nós temos 2.100 RPPS ativos no Brasil, só 21 tem Progestão e só 6 tem Progestão nível 3, que é o que a resolução exige para que esses RPPS possam investir em títulos e em papéis com diversificação. Né? Quem não tiver hoje nível 3 de progestão praticamente vai ficar preso, né? Aqui quem entende mais de investimentos talvez vai ter mais facilidade de entender, mas só vão poder comprar títulos do Tesouro, ou seja, vão poder comprar papéis de governo que tem taxa pré-fixada de muito longo prazo e que nem sempre esses papéis geram um retorno suficiente para bater a meta atuarial. O que é a meta atuarial? A meta atuarial é aquele percentual que você tem que ter de rendimento do dinheiro que você bota no investimento, que seja suficiente para que lá no futuro, daqui 30, 35, 25, depende do tempo que falta para aquele servidor aposentar, ele possa ter a sua aposentadoria garantida. E só para dar um número como hoje é preocupante, nós temos aí em torno de R$500 bilhão em ativos hoje nos RPPS, mas o impacto atuarial dele hoje é de R$1,2 trilhão aproximadamente. Então, hoje nós temos um déficit atuarial, não é financeiro, atuarial, de 700 bilhões. O que significa isso, Mauro? Um atuário explicaria melhor do que eu, mas em tese seria o seguinte, imaginemos que todo mundo fosse aposentar hoje. Ia faltar 700 bilhões para todo mundo se aposentar. Então, o que a gente precisa para recuperar esse, eu não vou chamar de buraco, mas esse déficit atuarial de 700 bi? Fazer com que os investimentos rendam mais, para que ao longo do tempo estes rendimentos diminuam este espaço que a gente tem. E se esses rendimentos não são suficientes, o que acaba acontecendo? A prefeitura precisa aportar recurso adicional. Né? Quem acompanhou aqui recentemente, a Prefeitura de Estrela acabou de aprovar uma reforma, porque a prefeita Karine, salvo engano, não tenho de cabeça os números, mas salvo engano, neste ano ela vai ter que aportar 13 milhões de dinheiro da prefeitura para diminuir o déficit já financeiro, aí já não mais atuarial, do RPPS. Né? Então, vejam que este problema ele acaba impactando na própria comunidade, porque quando tu tira 13 milhões do caixa do Tesouro da Prefeitura, é menos saúde, é menos educação, é menos habitação, menos pavimentação, enfim,
né, menos serviços que o município presta, porque ele vai ter que ali cobrir, digamos assim, esse espaço que sobrou aí de déficit, né, tanto financeiro ou no futuro esse atuarial que vai virar financeiro também. Essa lacuna não pode ficar vazia. Exatamente. O objetivo destas normativas agora é fazer o seguinte, olha, eu preciso melhorar a qualificação dos gestores individualmente. Então, para você ser gestor, né, conselheiro ou membro de comitê, você precisa ter capacitação e você vai ter que adotar medidas de gestão, daí, ou seja, os gestores em conjunto vão ter que implantar um mecanismo que é o Progestão. Hoje existe um manual, né, saiu o manual do Progestão que ele define lá etapa por etapa cada questão que você tem que implementar. Então, mecanismo de controle interno, auditoria, auditoria dos investimentos, auditoria dos benefícios, modernização dos sistemas, informatização, porque hoje, se vocês pensarem, né, a gente vai fazer um comparativo rápido. Hoje você entra no meu INSS, né? Se você, principalmente, né, aqui, o pessoal aqui que é mais jovem, tem todas as suas informações lá, das contribuições, você consegue ser uma simulação, está tudo ali no meu INSS. Tem municípios hoje ainda que é tudo no braço. Ou seja, as informações ainda estão em fichas, né? E você, para quando vai fazer a concessão do benefício, né, leva meses. Por quê? Porque eles têm que olhar as contribuições todas, têm que localizar os documentos e aí fazer o cálculo na mão para ver quanto que dá. Por quê? Porque eles ainda nem sequer implementaram soluções tecnológicas que automatizam. E já tem no mercado hoje, né, soluções que, inclusive, usam inteligência artificial, que lê um arquivo em PDF, transfere as informações todas e concede muito rapidamente benefício. Então, tudo isso faz parte do Progestão. Então, qualificar as pessoas, modernizar mecanismos de controle, de transparência e principalmente também de tecnologia. Mais rigidez faz com que as pessoas envolvidas tenham mais responsabilidade sobre todas essas alterações. Sem dúvida. E eu acho que até é importante aqui destacar, né, na semana passada, o conselheiro Edson Brum, do Tribunal de Contas, né, trouxe a preocupação do Tribunal de Contas do Estado com relação aos RPPS aqui do Rio Grande do Sul e vai passar a fiscalizar, vai passar a controlar mais, mas da mesma forma, né, achei muito importante a manifestação do conselheiro Edson, vai lá junto com a escola do Tribunal de Contas, né, oferecer qualificação e capacitação também para os servidores de RPPS, como uma forma de dizer, não vou só cobrar, né, vou ajudar a preparar as pessoas, né, preparar as instituições para que elas estejam também, né, qualificadas para depois sim sofrerem a fiscalização. E essa certificação é uma exigência legal? Como é que está? Agora, com as duas, a portaria 236 e com a resolução, aquilo que era uma indicação, agora passa a ser uma obrigação. Né? Já está valendo? E já está valendo, né? Está valendo desde 5 de fevereiro, foi a portaria 236, de final de dezembro, se não me engano, a resolução do Conselho Monetário. E agora, então, é fundamental que todos se capacitem, que todos se qualifiquem o mais rápido possível. E, com relação ao Progestão, né, os recursos que estiverem hoje investidos em diversificação de carteira podem ficar. Mas quem não tiver Progestão não vai poder comprar novos papéis em diversificação de carteira, vai ficar muito limitado aos valores relacionados aí a títulos públicos. Então, este é o desafio que os RPPS têm pela frente. E aí é importante que não só os gestores, eu acho que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, né, os secretários de fazenda, que muitas vezes têm uma interface direta com os RPPS, em alguns casos quando eles são fundo financeiro, é importante que todos estejam conectados com essa nova realidade. Né? Para não ser pego de surpresa, né? Não ser pego de surpresa. A Assembleia de Verão agora da FAMURS, que acontece de 5 a 8 de março no litoral, uma das pautas, inclusive, né, é os RPPS, né, tanto o presidente da CNM, né, e tanto agora a presidente Adriane Perim, também aqui da FAMURS, estão preocupados, porque no Rio Grande do Sul nós temos 330 RPPS municipais, mais um RPPS do Estado, no universo de 497 municípios. Né? Então, muitos deles, uma grande maioria deles, tem esse déficit atuarial que foi o início da minha conversa. Então, ou seja, os prefeitos estão se dando conta, né, e estão vendo aí a importância de que, com estas novas normas, com essa capacitação que está sendo exigida, os prefeitos precisam se envolver
né, porque daqui a pouco essa conta vai estourar no caixa da prefeitura, que vai ter que complementar recursos. Para fechar, Mauro, o servidor que nos acompanhou agora, que começou a entender, né, nós falávamos nos bastidores, é um assunto tortuoso, cheio de detalhes, a gente tem que prestar bastante atenção para conseguir entender, mas nos acompanhou agora, quem está nesses cargos, por óbvio, já tem um mínimo de entendimento, acendeu o alerta, aliás, já era para estar aceso, né, desde fevereiro, Sim. mas assim, acendeu agora esse alerta de início de fevereiro, acendeu esse alerta, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo agora é procurar, né, instituições que estejam capacitadas, né, a oferecer esses cursos. Hoje existem 3 instituições nacionais que oferecem esses cursos. Uma delas é a Faculdade Anaspes, da qual o nosso instituto, o IFDE, é polo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, hoje nós já temos mais de 300 alunos, né, nos cursos de capacitação de gestores, de conselheiros e de comitês de investimento. Então, também quem eventualmente tiver interesse e precisar maiores informações, pode nos procurar em @IFDE oficial. Bem rapidinho, Mauro. Atualização dos municípios aqui do Vale. Aqui do Vale, de cabeça rápida, assim, Fazenda Vila Nova, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Sério, Lajeado, Teutônia, que me ocorrem muito rápido, mas todos aqui conectados diretamente conosco aqui. Se eu não me engano, acho que são 17 ou 18 municípios aqui do Vale que têm RPPS e precisam se atualizar. É importantíssimo aí que todos estejam conectados com essa informação. Mauro, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, um abraço e ficamos aí para mais uma semana cheia aí de emoções. Bora lá.